Olha, é uma relação muito forte, de sentimento mesmo. Porque desde quando eu era bem garotinho ainda, eu já saía pelas ruas da cidade para ver a banda tocar. Nas procissões, nas quermesses, nos eventos. Falar de banda, falar de música em si é uma coisa tão fácil. A minha família é musicista, meu pai é maestro, foi maestro da banda, Noel Antônio Parvezan. E a minha história começa através da história de meu pai. De 11 a 13 anos ele fazia escola de música de violão, ele era violonista. E aqui na praça, naquele tempo, tinha muito movimento, a juventude se concentrava tudo aqui na praça. E a banda tocava de cada 15 dias aqui na praça, um coreto que tinha aqui na praça. Aí eu ficava ouvindo a banda tocar, eu passei a gostar de ouvir a banda, eu passei a gostar da banda. E eu comecei junto com ele na época, na ocasião, eu comecei a separar as pautas, a separar as partituras para ser distribuído para os músicos. Então aí eu comecei a tomar gosto pela música e eu também já tocava violão na igreja. E o trabalho começa assim, eu comecei a tocar instrumentos de percussão na banda, caixinha, bumbo, surdo, e depois a gente tentou inovar essa história da música, para não ficar naquela coisa de músicas antigas, dobrados e marchas. A gente já tentou inovar. Hoje eu sou pianista, maestro também, filho de peixe, peixinho né? Falei com o maestro Francisco Domingues naquela época, e ele falou para mim, olha, vai na sede da banda que eu vou ensinar você a tocar. E foi isso que eu fiz, eu fui para a sede e ele passou a ensinar eu. 2 anos depois eu já estava tocando na banda, porque eu dediquei bastante a isso. E estou até hoje. E essa banda era sempre muito esperada, muito querida. E eu cresci ouvindo essa banda alegrar os dias da gente e os dias dos desfiles pelas ruas da cidade.
A Corporação Musical União Barbarense é uma associação sem fins lucrativos que está situada no município de Santa Bárbara do Oeste e há mais de 120 anos exerce um papel importantíssimo na cultura da nossa cidade. Eles têm a função de promover, a manutenção das atividades musicais, principalmente da música instrumental no município, e representam essa identidade para a nossa cidade. Olha, a banda é um conjunto de coisas boas. É cultura, é educação, é respeito, é amizade, é alegria. É uma coisa que faz, não tem como você ouvir a corporação, principalmente essa corporação nossa, que inclusive ela tinha outros, hoje está em desuso, mas antigamente ela tinha alguns apelidos. Era banda, bandinha, banda velha, charanga, furiosa, alguns apelidos que ela tinha, mas todos esses apelidos eram de uma forma carinhosa, respeitosa, e em nenhum momento ela deixou de alegrar por onde passava, por onde ela tocava. A apresentação da banda em si era motivo para tirar as pessoas de casa. E um fato marcante, que nas alvoradas da cidade que a gente fazia, houve uma época que na cidade teve umas festividades, aqui na praça, bem em frente aqui da igreja, um grande palco, e veio uma orquestra sinfônica fazer uma apresentação. A alvorada a gente costumava se reunir aqui em frente à matriz, e quando dava, o sino batia 6 horas, a gente tocava o hino nacional, tocava um dobrado e depois a gente ia direto para a casa do prefeito, acordar o prefeito. Aí depois que a gente conversava, deu papo, era cumprimentado pelo prefeito, a gente ia em outros pontos já escolhidos pelo maestro para tocar. Ia até mais ou menos 7 horas, 7h30. Aí depois desse horário que terminava, a gente vinha aqui, onde que era a Dona Rosa, nessa esquina aqui, sabe? A gente ia tomar um café aqui, que ela dava um café de graça para nós, todo ano. E a gente já tinha, fora da banda, nós tínhamos um grupo. Nós tocávamos carnaval, nós tocávamos em serviço até da prefeitura, algumas inaugurações, alguns eventos.
E terminando, num dia que tocou a orquestra, no dia seguinte nós tocamos, nós até apelidamos de Simpraca. Foi uma coisa tão bacana que éramos em 6 ou 8 músicos e fez o mesmo sucesso, fez a mesma repercussão daquela orquestra. Esse foi um fato bem marcante para nós, para mim e meu pai como músico. Eu me recordo nas viradas culturais, quando a Corporação Musical União Barbarense, ela fazia o sol nascer. Então, na feira, né, quando nós tínhamos um palco lá na estação cultural, era tradicional. E é tradicional a corporação tocar já de madrugada enquanto o sol está nascendo. E aí eu tenho uma recordação das alvoradas. E claro, todo 1º de maio a corporação também partia para acordar o prefeito nesse feriado, e é uma data tão importante para os trabalhadores. Então a corporação ela tem uma história muito curiosa, né, e tradicional para o município de Santa Bárbara do Oeste, que são as alvoradas. Eu cresci assim, vendo meu pai praticamente ensaiando na minha casa. Todos os dias meu pai, ele ama a música, ele vive a música, é algo impressionante, né? Então, assim, todas as apresentações eu acompanhava, sendo desfiles de 7 de setembro, em outras cidades ou aqui na cidade com a minha mãe, a gente acordava alvorada e nós íamos sempre acompanhar meu pai. É por isso que eu segui os passos, não como músico, mas com a baliza, né? Meus netinhos é um barato, eu tenho 2 trompetes, esse mais um em casa. E eles são 2 gêmeos, né? Quando eles vão na minha casa lá, eles pegam um, que eu deixo... Aí eu pego esse outro aqui pro outro, ficam os 2, um de frente com o outro, tocando um na cara do outro. É um sarro danado, viu? Comecei a aprender música na banda, junto com meu pai, que ele ensinava. Entrei em alguns ensaios e algumas apresentações participei também. Só como se diz, a vida, né? A gente começa a estudar, então não tive tanto tempo para acompanhá-lo. Passei a fazer teatro também, mas sempre a par do que a banda fazia. Eu toco desde os meus 7 anos. Meu finado pai foi meu professor. A música é tudo para mim, cara. As minhas filhas tocam, minha mãe tem 86 anos, toca até hoje saxofone. A música para mim é
É um meio quando eu estou com desespero, estou com uma dificuldade da minha vida, eu me mergulho na música e tudo se resolve. Eu acredito que o meu netinho vai acabar seguindo o vô deles, viu? Vai acabar tentando aprender música e eles gostam de música. Antes de eu ser baliza, minha irmã também foi baliza. E aí meu pai foi me puxando, meu pai há muitos anos está na banda. E ele foi puxando a gente a participar também, né? A música eu não conseguia, mas aí a gente entrou com a arte, né? Na dança e fazíamos muitas apresentações. E a banda dava só alegria pra gente. A gente tinha o trabalho da gente, eu trabalhei muito em usina. O ramo meu foi usina, trabalhei em usina. Mas o serviço da banda eu não perdia. Não perdia o serviço da banda. Às vezes chegava, às vezes madrugada que saía para tocar, voltava madrugada, mas eu estava no meu serviço. Então a gente acompanhou a banda, não deixou a banda de jeito nenhum. Foi a minha vida. Aí meu pai ensinou flautinha doce para mim tocar na harpa. E eu tocava na igreja, na Assembleia de Deus, toco até hoje, como sou regente da Assembleia de Deus também. E meu finado, ele me ensinou isso aí, pai, ele fala assim, filho, pai não tem dinheiro. A herança que o pai vai deixar para você é a música. Então dá continuidade que o pai ensinou para você. A minha família teve influência na banda, inclusive a minha esposa. Tanto é que a minha família teve influência que ele começou na banda logo que começou a andar, tá? Ele me acompanhava com uma flautinha doce e depois a gente foi explicando música para ele e ele fez parte da corporação também por muito tempo. Vendo a realização deles como músico e nas apresentações, você via assim, é um sonho realizado deles. Mesmo não estando participando diretamente com a banda, mas o fato dele estar comentando das apresentações, o que ocorreu na apresentação, nos lugares que eles foram fazer apresentação, tanto fora como aqui na cidade. Então você vê assim,
é orgulho, muito orgulho. Meu pai já era músico da corporação. Eu me iniciei na música aprendendo e fazendo aulas de piano, que não era na corporação na ocasião. E por acompanhar meu pai, a minha família em todas essas apresentações, aí eu deixei o piano de lado, comecei a ensaiar instrumentos de sopro, a aprender e comecei na banda tocar, me apresentar junto com a corporação desde os 7 anos de idade. Nas igrejas por aí a turma fala assim, o Monte José não morreu não, ele está ali na frente, eles falam que eu pareço muito com meu pai e tenho a mesma formação de regência do meu finado pai. Então toda vez que eu estou regendo Desculpa. E é isso. A música está na minha vida. Meu finado pai deixou muita história. Parabéns, pai. Tá bem, obrigado. Continue obrigado. Mais de 100 anos na banda. Vai. A corporação, ela tem uma parceria muito grande com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Então, todas as nossas realizações, nós buscamos incluí-los nessas atividades para que, claro, a população conheça e consigamos também trazer novas pessoas para dentro desse coletivo. Então, cabe, claro, que sempre a iniciativa do poder público promover esse cuidado com as manutenções da Corporação Musical União Barbarense para que a nossa cidade continue sendo um polo da música e, sem dúvida alguma, da tradição que a corporação carrega. A banda ela foi muito, né? Ela é uma família, tem a característica de família e quando morria o músico, né? Tem aqui já o Ditinho que está me acompanhando também,
A banda chegava a usar até luto, tinha uma fita de luto que a gente usava, 1 minuto de silêncio, a banda ia até o velório, nós encomendávamos uma coroa, todo um carinho com a família naquele momento e homenagem póstuma ao músico. E um dos músicos da banda foi fazer uma cirurgia cardíaca. Na época, a cirurgia cardíaca era muito assim, incomum. E quem conta um conto aumenta um ponto. E ao terminar aquela cirurgia cardíaca, que foi por sinal muito boa, foi coroada de êxito, ele foi para a recuperação, mas ao ir para a recuperação aqui em Santa Bárbara, chegou a notícia que ele tinha morrido, né? Então foi feito 1 minuto de silêncio, toda aquela liturgia da banda, até o ponto de ir lá, acordar a pessoa que era da floricultura, fez, mas morreu e fez. Tá? E foram todos os músicos, na época não tinha o velório Berto Lira ainda, nós fomos com a coroa na casa do músico, porque o velório era na casa. Ao chegar, a esposa do músico foi atender, era de madrugada, e daí os músicos chegaram, meus pêsames, e ela não sabia de nada. Não precisa contar o resto da história, como que foi Bom, enfim, o músico ainda se recuperou e tocou por muitos e muitos anos na banda. Mas aquela noite foi uma noite difícil, porque já imagina, chega uma coroa de flores do meio da madrugada para você. Você não sabe o que aconteceu, né? Me furta dizer o nome da família, que, por favor, né? Mas assim, foi uma situação muito difícil. Olha, eu não posso falar de história marcante, porque eu tive muitas histórias, então não tenho uma só, eu tenho muito, mas por exemplo, eu participei Festival de Bandas Zequinha de Abreu na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, muitos anos. Eles eram convidados pelo secretário de Cultura da cidade, nós tocamos muitos anos lá. A cidade de Socorro também para mim foi marcante, porque a gente participou de concurso de banda lá e a gente ganhou 2º lugar lá na cidade de Socorro. E a gente tocou em diversas cidades por aí. E todas as apresentações que eram feitas fora da cidade, praticamente o meu pai bancava o ônibus, porque a banda recebia convite, mas além do lanche tradicional que a cidade oferecia, não dava condução. Então isso fez com que a banda tenha uma importância grande para o meu pai gostava muito da banda, como eu gostava, como todo mundo gostava da banda, porque não tem como não gostar de uma banda, né? Então essa é a relação forte que une a gente.
Outra história bastante engraçada, nós estávamos aqui no coreto e os primeiros momentos meus na corporação, como era uma criança ainda, eu levava a pasta do maestro que levava todas as partituras, né? Então eu ficava sentado vendo a banda tocar, né, ali no coreto. É interessante algumas imagens que me lembro, né, da roda na praça, né? As meninas ficavam paradas e depois os meninos ficavam do lado de fora passando, né? Havia o namoro começava ali, praticamente, muitas vezes esse conhecimento. E às vezes era o contrário, eles ficavam circulando na praça. Interessante que na Semana da Pátria nós fazíamos sempre uma retreta. E a primeira música da apresentação era o hino nacional. Nós estávamos vendo de cima, todo mundo rodando na praça. Mas a hora que tocava o hino nacional, parecia que dava um stop na imagem. Todo mundo parava. Terminou a execução do hino, eles saudavam e daí continuavam andando. E numa dessas retretas, existia um cidadão em Santa Bárbara chamado Augusto Stradim, né, que é o fotógrafo. E o Stradim, ele chegava de surpresa. Ele morava aqui na rua Riachuelo e ele subiu. E o Stradim tinha uma mania. Ele pegava poses de pessoas que estavam aqui na praça, coisas que estavam acontecendo na hora, ele pegava. E todo mundo tocando, o músico, quando toca, acontece um fenômeno com o músico. O músico ele tem que olhar para a regência do maestro e ao mesmo tempo dividir com a partitura o olhar dele. Então ele não tem uma visão de campo amplo, ele tem uma visão multidirecional, mas não tem ampla. Então ele não consegue perceber. E quando chega o Stradim, sobe no palanque e tira aquela máquina fotográfica com aquele, não sei como se chama, que produzia aquele flash, né? Antigo, enorme, e tira aquele flash enorme e ilumina tudo, né? E desceu calmamente como o seu Stradim descia. Daí a pouco o maestro encerra, falou, chuva, gente, vamos embora. E a população desceu, todo mundo marchando. E eu falava, não é chuva, mas criança falar, que a gente continua tocando. E desceram, pensando que era chuva. Só que quando chegaram na sede, viram que o céu estava todo estrelado, né? Mas não deu um relâmpago? Eu falei, não falei que foi o Stradim que tirou uma foto de vocês? Agora não dá para voltar mais. Então foi algo muito, muito interessante. Até as pessoas perguntaram o que aconteceu, que a banda parou na metade dessa vez. Eu falei, é uma chuvinha de mentira aqui, pessoal.
música, desde jovem, ela faz parte da minha vida, corre nas veias e não tem para onde correr, né? Mas o que me fez entrar na corporação musical foi o convite do maestro, né? Que a gente é amigo há muito tempo, né? A gente se conhece desde jovem e ele me convidou para eu estar ingressando na Corporação Musical Barbarense. E eu aceitei de bom grado e estou aqui até hoje. O desafio hoje nosso é trazer essa reforma musical que nós temos hoje, trazendo músicos para ter essa formação nova, com músicas novas, porque no passado nós tocávamos muito desdobrado e marchas. Hoje nós temos alguns samba, hoje nós temos variedade de música. A música, ela não tem só essa função, ela conseguiu me ajudar bastante em questões escolares também, como matemática, conseguiu ficar tudo muito mais fácil, porque ela é tipo um jogo, entendeu? Onde envolve bastante coisa, como mentalidade, você conseguir ler melhor, você conseguir se desenvolver mais. E eu estou trazendo essa responsabilidade com os músicos novos para a cidade ver que nós somos também modernos, né? Nós não estamos parados no passado, nós estamos também andando junto com a cidade, né? Eles me acolheram, eles me ajudam muito e eu ainda pretendo ser uma grande professora de clarinete. É muito interessante quando nós ouvimos os depoimentos dos jovens hoje que fazem parte da corporação. A gente consegue sentir o amor e a verdade que há no coração deles quando eles falam da música e da importância dela na vida dessas pessoas. Muitos relatam que a corporação, a música, vem ajudado, por exemplo, até nos estudos. Então eu identifico que a corporação ela tem um papel social no aspecto de transformação mesmo, para que essas pessoas elas consigam não só se identificar como artistas, mas consigam prestar mais atenção, muitas vezes em sala de aula, elas consigam ter um convívio social muito mais ativo, né? Tem gente que dentro da corporação se descobriu aí como um verdadeiro artista e pretende seguir carreira nesse caso. Então ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do ser humano enquanto artista, enquanto cidadão. Primeira palavra, privilegiada, né? Porque no mundo mais masculino, digamos assim, né? Que sempre foi a corporação até hoje, um mundo bem masculino, eu me sinto muito privilegiada em tocar e principalmente em fazer parte da regência, né? Para mim é um privilégio, é uma honra estar ocupando a posição que eu estou ocupando no momento. Hoje eu tenho um projeto de música para dar continuidade, para gerar ovelhas. Quando eu falo gerar ovelhas, é gerar músico. É dar continuidade de aula de música aqui na cidade, para sempre estar vindo pessoas novas, como estou dando aula para as crianças, para essa banda sempre continuar a ter existência na nossa cidade. A nova geração para a banda, para mim, tem uma importância muito grande, porque isso é a oportunidade de outros jovens que querem aprender, entrar nela e conseguir se desenvolver para conseguir ter uma especialidade melhor na música. Nós identificamos que a corporação ela precisa se manter viva. E hoje cabe ao poder público a manutenção das suas atividades. E a corporação ela exerce um papel fundamental na preservação da tradição da música instrumental. Em todas as nossas oportunidades, Feira das Nações, eventos que nós conseguimos levar para dentro dos bairros, a corporação ela faz parte desse calendário.
É uma forma da gente promover a manutenção das suas atividades, fazer com que ela possa ser contratada através de chamamentos públicos e assim dar continuidade a esse grupo, esse coletivo que é tão importante e referência para o município. É uma sensação muito boa, porque você vê que as pessoas estão ali há tanto tempo e mesmo assim elas continuam dando continuidade, não param de tocar e isso te incentiva a continuar cada vez mais. Uma cidade sem cultura é uma cidade morta. Então eu acho que a banda tem que continuar, não pode parar, a banda tem que continuar. É isso que eu desejo para a banda, que ela continue por muitos e muitos anos ainda.